Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar como se comunicar bem. Lembrando que o nosso podcast também está no Pode Falar, da Unifenas, Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou Everton Marques e a nossa entrevistada de hoje é uma especialista em oratória e comunicação, Michele Ananias. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Everton. Muito obrigada, meninos. Um prazer estar aqui com vocês. Conosco, Léo Castro, da Rádio Atenas FM. Novamente agradeço aqui a participação em mais um Pode Falar aqui do Rádio TV News. E hoje é um prazer também para falar de um tema que eu acho interessantíssimo. Então vamos para mais um podcast. Marco Antônio Basso, representando a TV Alfenas. É um prazer recebê-la, Michele, Léo, Everton. E que responsabilidade, hein? Estamos com uma especialista em comunicação. Então vamos ter que, ficar atentos aqui para a gente se comunicar bem, né, Michele? Isso aí. Vamos lá. Saber se comunicar é fundamental em todas as áreas da vida. É por meio dela que se fortalece relacionamentos pessoais e profissionais. Além disso, a habilidade de se expressar adequadamente é essencial para a liderança, a negociação, trabalho em equipe e construção de confiança. Comunicar-se bem é o assunto do nosso bate-papo de hoje. E a Michele Ananias, está apresentando ela um pouco mais para os nossos ouvintes e telespectadores. Ela é mentora de oratória e comunicação na carreira, possui mais de 20 anos de experiência em comunicação, relacionamento e assessoria executiva. É especialista em comunicação, especialista em treinamento de desenvolvimento, graduada em Relações Públicas e RH e mestranda em oratória e comunicação. É isso tudo, Michele? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Mas a gente não pode parar, né? Com certeza. É o conhecimento que liberta, a gente não pode parar. Conhecimento que liberta. Nós já falamos sobre isso em um outro podcast. E o Marco Antônio disse algo que me chamou a atenção, da ansiedade. Por falar com alguém ligado à comunicação, obviamente que nós aqui nos sentimos até, de certa forma, intimidados. Não Michele. Não fiquem. Porque, meninos, a comunicação ela é muito leve. Essa palavra oratória, ela tá até um pouco retrógrada, a gente tem um peso muito grande. Então não fiquem. A comunicação é leve, é do seu jeito. Por isso essa importância, assim, eu preciso modelar alguém. Você pode até modelar, mas ela é aplicada a você. Não fiquem. Ela é leve. Ela é leve. Então, dentro dessa leveza, nós sabemos que a comunicação pode seguir por vários caminhos e vários pontos a serem discutidos. Neste nosso bate-papo hoje, nós vamos cruzar ou trilhar um caminho de 3 pontos, né? A verbal, emocional e a corporal. Corporal. Michele, qual é a importância de se comunicar bem? Pois é, Everton, eu falo que é um assunto bem amplo, sabe, meninos? É um assunto bem amplo, mas a gente pode seguir caminhos mais fáceis. Como eu disse, a comunicação ela é leve, ela é tranquila, ela é calma. A forma de eu me comunicar, ela não precisa ser exagerada, muito pelo contrário. Quanto mais simples eu falar, quando eu não usar tantos termos técnicos, melhor eu vou ser entendível. Quero falar um pouquinho da comunicação verbal, que é a comunicação falada, que é a que a gente tem usado tanto aqui. Essa importância, uma dicção clara, uma articulação boa das palavras. Então, eu preciso fazer com que o outro me entenda claramente. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, viu? Sempre. Não tem aquela. Eu que sou mentora de líderes, às vezes os meninos, os gestores me falam, mas meu time não me entende, Michele. Eu falo, é você que não está comunicando da maneira como deveria. Porque a responsabilidade sempre é de quem fala. Quem não se comunica... Se estrubica. A gente estava brincando com isso aqui. Exatamente. A gente estava brincando. Olha, lá em 1977, Chacrinha já falava isso, passando ali por 1985. E é verdade. Hoje, a comunicação, Everton, meninos, eu sou muito procurada. Principalmente ali no direct. Michele, eu preciso melhorar a minha comunicação. Ou às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou palestrar. Eu não dou cursos, eu não tenho infoproduto, e aí eu falo, a comunicação é para quem quer falar bem. Estudar oratória, estudar comunicação, não é só para quem quer palestrar, é também, mas a comunicação, principalmente quando eu estudo, é para quem quer falar bem. Então, todo profissional, de qualquer profissão, viu gente, de qualquer área, eu preciso saber me comunicar. Tudo em você comunica, e para você vender você, eu preciso do quê? Comunicar. Comunicação.
Completamente. Eu preciso me comunicar o tempo todo. E a gente está se vendendo o tempo todo, tá? Eu falo para os meus alunos, por que nós estamos nos vendendo o tempo todo, Everton? Porque a gente está oferecendo um produto o tempo todo. Você oferece um produto para sua esposa. Sim. Eu ofereço um produto para o meu marido. Eu ofereço um produto para os meus alunos. E a forma de eu me comunicar nessas áreas é que vai mudar. Porque a comunicação, a fala, principalmente essa verbal que nós estamos comentando aqui, não é o que se fala, mas é o como se fala. É o como que faz a diferença. E como se fala? Precisa ser adaptada ao contexto, ao ambiente e à persona. Falamos aqui nos bastidores, Michele, você está na paleta da Unifenas? Exatamente. Já vi na cor. Já vi na cor. É o como. Percebe? É o como. Aonde eu vou chegar, eu preciso analisar o contexto, o ambiente e quem é meu público. Então, tudo pode ser dito. Outro dia, eu dando um treinamento para uma escola de meninos, ali entre 15 e 22 anos. Na semana seguinte, eu fui dar um outro treinamento para executivos. Muito bem. A pauta era qual? Oratória, Marco. Eu não sou especialista em oratória e comunicação, então a pauta ela nunca vai mudar, mas o como vai mudar completamente. Michele, e a gente se comunica desde quando a gente nasce. Exatamente. A gente já nasce, se a gente sente fome, a gente chora, né? E ao ponto que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a se comunicar. E tem crianças ou adolescentes que são mais introvertidos, né? Não consegue, às vezes, se expressar. Como que a pessoa pode, alguma dica, alguma coisa que a pessoa pode aprender? Porque a timidez atrapalha bastante também. Mas como que ela pode sair desse mundinho, né? Porque as pessoas falam, o outro fala, ela sempre fica ali na retaguarda, ela nunca se expressa. E muitas vezes é porque a timidez e a falta de comunicação. Ou ela tem medo de falar alguma coisa errada em público. Como que a pessoa pode? Olha que interessante que você disse, Michele, quando nós nascemos. Nós nascemos, Marco, meninos, somente com 2 medos, da queda e do barulho. Nós só nascemos com esses medos. Todos os outros medos, inclusive são os medos universais, foram colocados na nossa vida. Então a timidez é um dos medos. E qual é o maior medo do ser humano? A rejeição. Um dos medos universais e o maior é a rejeição. Então o medo de falar em público não é de falar, é de falhar, é de errar. Porque se eu errar, chacota, né? eu vou ser o quê? Rejeitado. Criticado. Eu vou ser repelido, eu vou ser criticado. Então eu não vou falar. Então a timidez, ela vai sendo colocada na vida dessa criança. Em alguns momentos, ela passou por algumas situações ali que foram podando essa criança. A criança, quando começa a falar, eu, Everton, não sei vocês, nós já tivemos filhos. Então, quando a criança começa a caminhar, ela é estimulada. Vem, amor, vem aqui com o papai, vem aqui com a mamãe. Quando ela começa a falar, ela é corrigida o tempo todo. Ba, ba, ba. Não é ba, é pá, pá, pai. O que cria isso no meu cérebro reptiliano? Peraí, andar é bom, falar não. Eu vou falar, alguém vai me corrigir o tempo todo. Então isso já vai criando uma crença em mim que falar não é bom. Só que isso é treinável. Comunicação, oratória é comportamental. Se é comportamento, é treinável. E aí a gente entrando na comunicação emocional, o que você tem pensado? A comunicação nasce aqui primeiro, Everton. Eu penso, eu sinto, eu comunico. 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 Você não tem domínio sobre os sentimentos, tá? Isso é neurociência. Mas sobre os pensamentos você tem. Então, a partir do momento em que você começa a ter pensamentos bons, o podcast vai ser um sucesso. Depois que terminar aqui, todo mundo vai querer tirar foto comigo. Vai ter uma fila de gente. Michele. Eu já tô pensando nisso a hora que eu acordei. O dia que o Everton mandou mensagem, vamos marcar, eu já tô sucesso. O que eu estou sentindo? Sentimentos maravilhosos de sucesso. Com isso, a minha comunicação está tendo totalmente assertiva. E o próprio estímulo, né? É um estímulo. Então, as pessoas precisam entender que é treinável. Eu preciso, lógico, contratar um mentor, participar de um treinamento, para eu entender esse medo. Por que esse medo Ela vai vem? trabalhar esse medo, Vai né? trabalhar isso, mas Exatamente a partir daquele momento, Everton, eu vou treinar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu até falo com vocês, o campeão, ele não se surpreende. Isso é uma frase de um medalhista olímpico. Por que o campeão não se surpreende, Everton? Porque ele treina. Quando chegar a vitória, tá tudo certo, eu já sei.
Não veio do nada, porque eu treinei. A mesma coisa com a oratória. Existe um caminho para o sucesso da comunicação, gente. Assim como tem um caminho ali para o fracasso também. Ver você falando parece ser até fácil e tão simples. Quase tomando coragem aqui já. Exatamente. Porque eu confesso, por mais que eu seja formado em comunicação, com habilitação em jornalismo, eu sempre senti uma grande dificuldade em comunicar. E eu percebo, Michele, que no dia a dia, com as pessoas com as quais a gente lida, até mesmo líderes que não têm esse poder de comunicação, justamente por esse medo de se comunicar. E isso que você está dizendo para nós é treinável. E qual é o primeiro passo para iniciar esse treinamento? Essa consciência. Então eu vou ou procurar um mentor ou uma terapia. Por que que esse medo vem? Nós temos que descobrir. Ah, Michele, porque eu passei por uma situação com 7 anos de idade, eu fui para o palco e a hora que eu subi, o medo se instalou, a professora começou a me colocar no cantinho e tal. Identifiquei aquele medo, vamos trabalhar agora o pensamento. Lembra que eu tenho controle sobre os pensamentos? Sim. Todas as vezes, Everton, que a síndrome do impostor vier, você não vai dar conta, isso não vai dar certo. Lembra daquele momento quando você tinha 7 anos em que você falou e foi chacota? Eu preciso substituir isso. O que eu ensino? O primeiro ponto para os meus alunos. Vamos substituir esse pensamento. Pensa em qualquer momento aí em que você se sentiu bem. Foi numa promoção? Foi no nascimento de um filho? Foi quando você comprou um carro? Qual é o sentimento? Uma viagem, Marco. Qual é o sentimento que veio? Ah, Michele, de satisfação. Vamos mudar isso. Veio o medo, conforme vai transformando aqui esse pensamento. Porque lembra? Eu vou sentir bem e eu vou comunicar bem. Então, o primeiro passo é a consciência. Depois da consciência, sabendo dessas técnicas, eu vou começar a colocar em prática. Então, o treino, o pensamento, as técnicas para falar bem, o controle da emoção, o domínio da linguagem não verbal, tudo isso vai fazer com que o quê? Essa lacuna seja cada vez mais preenchida. É a autoconfiança que te faz falar bem. Sim. Só que para a autoconfiança acontecer, eu preciso ter alguns registros, algumas técnicas ali atrás. Isso. E isso é tão real, porque eu conseguia sentir isso nos trabalhos de faculdade. Quando eu pegava um tema, que todo aluno não adianta que já passou por isso. Você teve pouco tempo para estudar aquele tema, e aí você começa a ler ele faltando 15 minutos para poder fazer a apresentação. Às vezes você fala até bem. Eu trabalhei com rádio há muito tempo. Chegava lá na hora da apresentação, era aquela coisa horrorosa. E não era nem porque o que eu tava falando tava errado, mas a forma que eu tava falando, o jeito que eu tava gesticulando, ficava mais acanhado. E era outro jeito quando eu tava estudando. Eu estudava com uma semana de antecedência, me preparava. Por mais que eu não pensava em como eu ia me apresentar, mas como eu já tava dominando aquele assunto, você tinha segurança daquilo, tinha segurança, né? Para poder apresentar. A apresentação mudava nessa autoconfiança. Completamente, Léo. Por quê? O cérebro aprende por repetição. Então, se você se prepara, se eu treinei, ele vai mandar qual estímulo? Léo, tá bacana, pode ir lá. E aí, a autoconfiança, você vai ser um sucesso. Então, não negligencie o treino. E o professor, ele gosta, principalmente quando você está apresentando um trabalho, não é você falar o que está lendo ali, o que está ali. Ele gosta de você trazer informações. Aquilo, você colocou ali alguns tópicos, você está explicando, inclusive eu não consegui colocar aqui nesse slide, é isso. O professor vai avaliar isso. Aquilo de chegar e colocar slide, não, acabou. Aquilo ali, o professor não avalia nada daquilo. Ele vai te dar ele vai avaliar a tua comunicação, como que conseguiu chegar, principalmente na faculdade de Direito, né, Léo? Isso, e na liderança também, né? Para gestores, também, quando você fala com autoconfiança, né? Eles conseguem entender você com muito mais facilidade. Você consegue passar aquilo que você quer e eles conseguem executar. O mecanismo gira completamente. Nós quando podemos você passa complementar confiança. talvez esse alta confiança também com o domínio do conteúdo. Isso. Exatamente, Everton. Não tem jeito. Cada vez mais eu sou contratada para analisar os meninos na graduação apresentando o TCC. Então, prestem atenção, eu não entendo nada da parte técnica, mas a parte comportamental, a banca fala, Michele, eu quero que você analise. E eu já vi meninos perderem 1 ano de estudo porque não conseguiram se comunicar. E aí o professor fala, eu não consigo te pontuar, você não consegue nem abrir a boca. O menino tá suando, ele tá trêmulo, ele não consegue nem apertar o passador de slide, porque ele não se preparou antecipadamente o lado equilíbrio emocional. A comunicação emocional. Ele pode até dominar, Everton, ele se preparou, ele estudou, mas lembra que a comunicação é comportamento? Ele treinou esse comportamento? Não. Então não podemos negligenciar a forma de comunicar.
é ela que vai te levar para o sucesso, gente. Quanto que as pessoas vão entender isso? Só que aí entra na outra pergunta, o corpo fala também, né? Só que se a pessoa, às vezes, ela tá tentando embromar ali, ela não vai conseguir. Mas porque antes o da gente próprio entrar no corpo, não vamos perder só pra gente não perder o time, porque a Michelle falou lá no início da questão emocional. Sim. E nós acabamos de tocar nessa questão do emocional. Como dominar essa questão emocional, Michelle? Antes de entrar no time. Sim, do corpo. Exato. Eu sempre vou falar, lembra dos pensamentos. Tenha visão positiva do que você quer que aconteça. Isso é ciência. Como que nasceu a visualização positiva do que você quer que aconteça? Vou apresentar o TCC. Aonde que eu vou estar? Já começa a pensar, eu vou ter o palco ali, aonde que eu vou andar, para quem eu vou olhar, como. Então isso tudo tem que vir aqui mentalmente. A visão positiva de futuro, Everton, ela foi estudada por um cientista, o Viktor Frankl. Ele passou pelo Holocausto. Então, todas as tragédias que nós sabemos o que aconteceu ali. A família dele foi presa, ele era um cientista, então toda a pesquisa dele foi detonada ali. Muito bem, ele sobreviveu ao Holocausto. E ele começou a mapear por que as pessoas passaram pelo Holocausto e sobreviveram. Qual era o perfil dessas pessoas? Eram as pessoas que comiam mais, gente? Só que não, né, gente? Não tinha comida lá. Sem chance. E aí ele começou a perceber que as pessoas que passaram pelo Holocausto tinham uma visão positiva de futuro. Tem documentários que mostram que as pessoas desenhavam na parede. Por exemplo, quando eu sair daqui, eu vou fazer tal lugar. E aí ele escreveu um livro, Em Busca de Sentido. É um livro forte, tá? Então depois o pessoal que tá aí nos assistindo, compra o livro, depois vai mandar aqui no Em Busca de Sentido. Ele mapeou isso, que as pessoas que tinham uma visão positiva de futuro sobreviveram ao Holocausto e atingiam os seus objetivos. Então, para eu falar em público, para eu dominar essa minha fala, esse meu comportamento emocional, qual é a minha visão positiva de futuro? Qual é a preparação é importante? Claro que é, mas lembra, você tem que visualizar aquilo acontecendo. E aquilo acontecendo de forma positiva. Por que que o nervosismo vem? Por que que a ansiedade vem? A ansiedade é a projeção do futuro. Então, eu vou dar uma entrevista semana que vem, daqui 10 dias. A ansiedade já começou hoje. Mas se eu errar? Mas se eu cair? E se fazer uma pergunta que eu não souber? Tudo se, e do lado negativo. Estão vendo só? Sim. E do lado negativo. E se der certo? E se eu chegar lá, eu vou ser super bem-vinda, e o professor vai falar que eu tô bem? Tudo aqui, ó. O nervosismo é do momento atual. A pessoa sentou nessa cadeira, tá participando aqui de um podcast com você, está nervosa. Acabou, ela até relaxa, vai embora. A ansiedade não. Ela participou do podcast, mas e agora? E a edição? E como é que vai ficar minha cara? E como é que vai ficar isso? O processo ansioso, ele vai se desenvolvendo, porque eu não coloco uma visão positiva de futuro. Então, o primeiro ponto, para quem está nos ouvindo, para trabalhar a comunicação, tenha uma visão positiva do que você quer que aconteça. Marco, a sua pergunta era? A gente estava falando da parte corporal, né? Tem até um livro, O Corpo Fala. Então, às vezes, a pessoa ela quer passar alguma imagem, mas o corpo... ela não acredita naquilo que ela está falando. Exatamente, Marco. Eu tive a oportunidade, só para complementar essa fala, eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras, de algumas lives que a Michelle sempre produz, e eu me lembro que numa daqueles momentos, eu conversando com ela, eu brinquei, né? O corpo fala. Ela virou para mim, não, Everton, o corpo não fala, o corpo grita. Ah, ia falar isso agora! Exatamente. Olha que interessante. Ontem a minha turma entrou nesse módulo, na trilha, que o corpo não fala, o corpo grita. Até no meu slide o tema é esse. Porque exatamente, o nosso corpo nos entrega. Toma cuidado com isso, viu, gente? A postura aqui. O nosso corpo nos entrega os nossos olhos, a nossa expressão facial, os nossos gestos. Tudo isso está comunicando e comunicando o tempo todo. Tem uma pesquisa, Everton, que mostra, que comprova que a comunicação, mais de 50% é sem que eu abra a boca. Sem que vocês ou eu falemos qualquer coisa, nós já estamos passando uma imagem, nós já estamos já estamos comunicando. Por quê? Porque ela vai falar, tem alguns pesquisadores que gostam de estar falando, não, Michelle, mais de 90% da comunicação é a não falada. Por quê? A parte técnica, o doutorado, o mestrado, as especializações nossas vão ficar ali no 7%. 33% é o como, eu falo, lembra? A comunicação não é o quê, mas é o como. Todo o resto é corporal.
todo o resto é corporal. Como que eu gesticulo, como que eu olho, como que eu apresento, como que está a minha postura, como que está a minha face. Tudo isso é comportamental, gente. Lembra sempre disso, a comunicação é comportamento. Se é comportamento, ela é treinável. E a linguagem corporal, então, ela é treinável. E aí a importância de se gravar, Marco. De se assistir, de apresentar algo, sei lá, senta o seu esposo, senta a sua mulher na frente, a sua mãe, seus... Olha, eu vou ter um trabalho amanhã, ou eu vou conduzir uma reunião amanhã, me assista. Aí a pessoa vai te assistir, vai falar, isso não foi bom. Se grave. Tem um exercício muito legal que eu uso com os meus alunos, eu falo, vai pegar a música Evidências de Chitãozinho e Chororó. Todo mundo sabe. Não, tem que pegar. Ótimo. Vai pegar essa música, o refrão, todo mundo já sabe. É o segundo tá hino. cantando. É o segundo hino. Por quê? Mas por quê? Lembra que a gente precisa da consciência corporal? Nós precisamos nos soltar, eu preciso conhecer os meus gestos. Por que evidências? Porque ela é uma música carregada de emoção. Então, todas as vezes que eu chego, mentira, e eu interpreto aquilo, ó, só de eu pensar na música aqui, eu já começo Já dá a vontade interpretar. de dançar. Já dá vontade de dançar. Então, eu preciso ter essa soltura corporal, que é isso que vai fazer, na hora que eu for ali realmente conduzir essa reunião, que eu tenha essa consciência, então, que o meu corpo esteja mais solto. Michele, eu não palestro, eu preciso dominar ali uma reunião. Muito bem, lembra da preparação do local? Então, a pessoa vai chegar mais cedo, ela vai ver aonde que ela vai olhar. Contato visual. O contato visual, vocês estão percebendo, o tempo todo eu olho para vocês três. O contato visual conecta. Quando eu converso com uma pessoa que ela foge o olhar, ela olha para lá, ela olha para cá, ó, eu não gero conexão. Eu ensino que até mesmo nas redes sociais, nas reuniões, assim, olhe no olho da câmera. Estou falando aqui no estúdio. Olhe no olho da câmera. Aquela lá é minha câmera. Olhe no olho da câmera. Quando eu fujo o olhar, o que está acontecendo? Eu não estou passando confiança, eu não estou passando conexão. Então, todas as vezes em que for gravar, aqui, ó, olha ali no olho da câmera. A mesma coisa quando nós estamos no presencial. Olha nos olhos das pessoas. Michele, mas eu fico nervosa. Às vezes ela vai fugir o olhar. Então, cria um triângulo aqui, ó. Cria um triângulo aqui na testa. Olha no terceiro olho. Olhe no terceiro olho. Ah lá, tô olhando no seu terceiro olho. Mas você está percebendo que eu estou fazendo conexão com você. Sorria. Mais um ponto da linguagem corporal. O sorriso é um código visual de comunicação universal. O sorriso é o único código de comunicação em qualquer lugar do planeta e até fora do planeta. Chegar em Marte, rir pro ET, eles vão rir pra você. Que você pode usar em qualquer lugar do planeta. Se você chegar no sul da Amazônia, lá na tribo dos índios canibais, ele vai te comer, tem jeito. Já é. Mas Pode ser que ele pode sorria escolher antes. se você vai morrer Feliz com a ou cara com a cara feia. Com a cara feliz. Né? Ele vai te comer. Ah, então, o sorriso, ele deve ser usado. Ele é um código visual de comunicação, é o efeito positivo. Ao contrário que tem gestos no país, no Brasil, que não podem ser utilizados em todo lugar. Mas o sorriso, não. Então, os olhos, o sorriso, o gesticular, a postura. Como é que tá a sua postura? Seja sentado ou seja de pé. Você cuida da sua postura, está ereta, os seus ombros estão encaixados aqui nos quadris, as pernas estão totalmente... Você que apresenta jornal sabe muito bem a importância disso. Certeza. Ou você está jogado. Olha a diferença. Olha a diferença quando eu fico assim, a diferença quando eu estou desmontada, ou a diferença quando eu elevo. Dentro da comunicação corporal, eu quero falar da imagem, gente. A importância que a imagem tem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É verdade. É verdade. Então, cuide da sua imagem, porque isso comunica. Você tem sempre que pensar assim, se perguntar, o que eu quero comunicar com aquele público que eu vou falar ali? Aí você cai dentro do guarda-roupa. Eu quero comunicar a credibilidade de que maneira? Tem que estar casado com a minha profissão. Agora há pouco eu disse um vício de linguagem. Temos que tomar muito cuidado com isso, né, Michele? Tiveram alguns NES aqui hoje, hein? Teve NES também? Teve NES. Os NES. Tiveram NES. Os NES eu não observei isso, mas eu observei o meu Eu falei, eu tenho que perguntar isso para Michele em relação aos vícios de linguagem que todos nós carregamos. Na verdade, é um vício de pensamento. É um vício de pensamento que também nós colocamos na comunicação. O que acontece com os vícios de linguagem? Se eu não conheço vocês, se eu não não tive meu primeiro contato com você, quando você fala um né, um entendeu, um tipo assim, um ok e tal, o tempo todo na frase, eu vou bater o olho em você e vou achar pobreza de vocabulário.
Michele, mas eu sou formada em Direito. Eu li pra caramba, viu? Eu já estudei. Tudo bem, mas no primeiro momento eu vou achar que você não tá lendo como deve. Então, pobreza de linguagem. Segundo momento, os vícios de linguagem, Everton, eles vão mostrar que a gente tem resquícios na nossa comunicação. São ruídos na comunicação. A comunicação não fica clara, ela fica pobre, ela fica pequena, ela fica suja. Primeiro ponto, lembra da consciência? Eu preciso saber quais são os vícios de linguagem. Porque tem gente que pronuncia e não sabe que pronuncia. Quando eu peço para gravar tudo bem, fazer um né na vida, um vício de... Você tem que medir assim, tá aí a consciência. Michele, eu não sei se eu pronuncio. Você vai se gravar. Pegue um áudio ou escute um áudio que você mandou para mim ou para um colega há 2 dias atrás. Discurso do rei. Tá. Discurso do rei. Dentro de 1 minuto, você falou 4 nés, é um vício de linguagem. 3 nés, tudo bem. 3 nés, 4 nés é um vício de linguagem. É pra alarmar só. Marco, você está reprovado. Mas o que acontece, Marco? É que você pode dar um espaço. O problema é quando a pessoa... Você tá entendendo? Entendendo, né? Então, entendeu? Você tem que analisar. Por isso que eu preciso ter a consciência. A partir do momento que eu tenho a consciência, eu vou ter um monitoramento e vou substituir. Michele, ainda não consigo. Coloca pausas, criatura abençoada do Senhor. Coloca pausas. Deu vontade de falar um né. Morde aqui, gente. Atenção, faça pausas. Todas as vezes que você vai fazendo pausa, você vai treinando o seu cérebro na hora que aquele vício de linguagem vier. Mas isso é treino, gente. Eu preciso ter a consciência de quais são os vícios que eu mais tenho. Vício de linguagem ou vício de pensamento? Esse negócio da gente comunicar gesticulando também é alguma coisa assim que seria prejudicial? Eu preciso gesticular, sim. É claro que não vão ser exagerados, porque eu preciso passar emoção. Imagina eu aqui comentando com você, conversando. Olha minha mão nervosa, que vontade de falar. Eu preciso comunicar. Então gesticule, sim, mas faça sempre gestos abertos, Sutis. não gestos fechados. Só de eu mudar o movimento aqui da minha mão, olha a minha testa, gestos fechados. A partir do momento que eu trago gestos redondos, olha a minha face, meu tom de voz muda. Então toma cuidado com esses gestos muito fechados, muito marcados, muito indicador. Eu preciso sim gesticular. Mas gesticule aqui, linha do quadril, embaixo, linha aqui dos ombros. Cuide de ficar nas áreas molhadas. A partir do momento que eu passo, se eu sair, tô olhando lá para a câmera, de sair completamente do enquadramento. Tô gesticulando, ninguém tá vendo. Traga os gestos para cá. Traga os gestos para cá, gesticule de forma arredondada, gestos abertos. Não vou ficar igual boneco de posto, tá, gente? Não precisa ficar igual boneco. Mas sim, lembra sempre disso. As palavras, elas vão levar as ideias, mas são os gestos que vão passar as emoções. E os gestos são tão marcantes. Quando eu faço isso aqui, com certeza você vai lembrar de alguém aí na sua cabeça. Com certeza. Dominância, tirania. Nas universidades, principalmente numa que eu trabalhei muitos anos, no momento do juramento, os alunos não fazem mais esse movimento. Agora o juramento é assim. Quando eu espalmo as minhas mãos, o que eu estou passando aqui para você? Simplicidade, honestidade, tudo isso eu estou fazendo para você. Estou espalmando, estou mostrando as minhas mãos para você. Tem também o gesto a cúpula de poder, Começa a prestar atenção, chefes de estados fazem muito isso. Quando você está numa reunião, vocês, não sei se vocês já foram no G20, no G4. Irei. Presta atenção, então, lá nas gravações, quando está o G20 reunido. Os chefes de estados estão assim, Olha minha mão aqui, Olha lá, tô debaixo da mesa. Tá debaixo da mesa. Eu já tô me preparando. Que tudo, gente. Então, a cúpula de poder, ela vai passar autoridade, ela vai passar domínio do assunto. Então, na sua palestra, na sua reunião, e até aqui no podcast, você pode usar isso aqui em alguns momentos, sim. Vai mostrar. Isso é a chamada cúpula de poder. É um gesto que foi feito unicamente para transmitir poder, para transmitir autoridade, não autoritarismo. Como que eu estudo oratória? Já compro um livro de cara? Não, vou te dar o passo a passo agora. Você não vai comprar um livro de cara, porque um livro pode ser muito profundo. Você vai assistir uma palestra para você se inspirar do assunto. Segundo ponto, eu vou modelar alguém. Para quê, Michele? Para eu poder entender como que a comunicação vai fazer sentido. Então, eu assisti uma palestra, eu me inspirei sobre o assunto. Agora, o segundo ponto, eu modelei alguém. O terceiro ponto são os livros. Eu já me inspirei, eu já modelei, agora eu vou me aprofundar. Aí eu vou para uma teoria, para uma prática, com uma mentoria, porque eu preciso praticar. Aí sim,
você vai para o quarto ponto. Mas faz esse passo a passo que vai dar bom. Léo, valeu a pena esse bate-papo? Muito a pena. Já espero também, vou pesquisar mais também sobre as palestras, vídeos também da Michelle, porque como eu trabalho com comunicação, para mim é muito importante também lá na rádio, na minha vida acadêmica também. Então vou continuar. Hoje para mim já foi super interessante. Espero não ter contido meus vícios aqui, que já a mão é o meu pior defeito, eu acho, às vezes. Mas estou tentando trabalhar isso também e agradecer a presença da Michelle, agradecer você, Everton, também ao Marco e todo o pessoal da TV. E Perfeito. olha, Léo, o que você disse, radialista. Tá, as pessoas não estão vendo você, mas a minha entonação passa uma comunicação, Passa. né? Eu sei quando uma pessoa me manda mensagem deitada. Então, toma cuidado, Sim. porque é entonação. Então, qual é a emoção? Eu preciso passar essa alegria na voz, sabe? Ter essa energia na voz em quem me assiste. Então, mesmo que as pessoas não estão me vendo, a minha entonação também vai passar Sim. emoção. Então, no rádio, trabalhar muito Perfeito, isso. principalmente. Principalmente. Marco Antônio Bastos. Foi um prazer recebê-lo, Michelle. Já fica o convite, né, Everton? Everton. Vou me policiar. Não, tá, tudo Fica o bem. convite pro próximo. O assunto é fazer. muito interessante, o papo muito cabeça, muito legal. Delícia. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Léo, grande abraço, Everton. Né? E as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem se comunicar com o pessoal da TV Alfenas, @TV Alfenas. A Michelle também pode deixar as redes sociais dela também. Isso. Né? Então, fica à disposição. A palavra é com você, Michelle. Ah, gente, quero falar com você aqui também. Muito obrigada. Quando você assistir esse podcast, deixa aqui os comentários, entre nas minhas redes sociais, Michelle Ananias Oficial. E olha, a comunicação muda histórias, inclusive a sua. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Michelle. Gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite. Léo, Marco. Então, pessoal, até um próximo Rádio TV News Conversas Atuais.